Olá, seguidores da SGTV, no nosso programa Almanac Confusão. Hoje, para nós aqui, é um dia muito especial, porque temos aqui nada mais, nada menos que Dona Adelina. Dona Adelina, como é que é o nome da senhora toda, Dona Adelina? Adelina Rosa de Jesus. Dona Adelina Rosa de Jesus. Quer dizer que a senhora está muito abençoada e muito florida, né? Estou, verdade, é mesmo. Pois é, Dona Adelina, muito bom a senhora estar aqui. É, muito bom. Também fico muito feliz, muito. A senhora está feliz de estar aqui? Muito feliz. Aí, ó, ali naquela câmera tem muita gente olhando para a senhora. Oi. E quantos filhos só tem? 10. 10. E neto só nem perdeu as contas? 10 dias. Não lembra, não? Não lembro, não. Mas eu sei que a senhora tem 21 netos. Mas você já sabe, né? Eu sei. 21 eu sei. netos. E bisnetos? Perdeu as contas? 10 dias. Tem que a gente... Dona Adelina, mas não tem importância, não. Não. A Cleusa conta para a senhora. A Cleusa sabe, ela conta. Ela sabe, né? Sabe. Pois é, mas então a senhora criou essa filharada toda e daí vieram os netos e os bisnetos e criou eles. Não foi só lavando roupa não, mas lavando roupa, né? Lavando roupa. Foi no braço, né? No braço, No braço. No braço. Mas vamos falar um pouquinho da senhora. A senhora, onde é que a senhora nasceu? O lugar que eu nasci, onde eu nasci, o lugar eles falavam era Monteiro, num lugar chamado Monteiro. Era a roça, assim, sabe? As casas, assim. Era um povoadozinho? Povoado, era. Engraçado. Esse povoado é em São Gotardo ou Matutina? Não, era no São Gotardo. São Gotardo. Você imagina, eu sou de São Gotardo, nunca tinha visto falar nesse Monteiro, Dona Adelina. Ainda existe isso? Não, agora, eu acho que foi acabando, parece, que o povo foi mudando. Acho que acabou, porque tem muitos anos que eu não vou para esse lado. Aí parece que o povo foi mudando para outros lugares, para a cidade, assim, né? Sei. E foi acabando esse. Mas lá agora é do tipo de uma roça. Pois é, agora é importante que é na beira dos corguinhos, nossa confusão, né? É na beira. Porque eu já conversei com os filhos da senhora, com o Eduardo, por exemplo, que é o mais novo. O Eduardo nasceu em 1981, né? Então ele tem 41 anos, fazendo as contas aqui de cabeça. Ele fala que brincava no corguinho lá, mas depois que eles iam passear lá na casa da avó, né? Nós íamos na casa da minha mãe. A casa da mãe da senhora. A gente ia lá, era pertinho do Diz córrego. que a água era limpinha? Limpinha, mas a água do rio era suja. Sujava muito, ficava muito suja. A do córrego que ficava limpa. A do córrego é o Confusão, esse ribeirão nosso, né? Era limpa quando a senhora era menina, né? Era limpa, mas só do rio. A do rio ficava sempre suja. E a senhora foi criada ali, nessa beira desse corguinho, né? Fui criada lá. Pois é. E ali não tinha escola, né? Tinha não, de jeito nenhum. Você precisava ver o povo para estudar, teve que mudar tudo para a cidade. E eu mudei para estudar meus filhos. Vim para cá. Pois é, mas a senhora mesmo não estudou nada, né? Não tinha jeito de estudar, né? Que precisava trabalhar, né? Mas fazia. Pois é. E eles tudo estudou, graças a Deus, mas eu não consegui, porque tinha que trabalhar. Aí a senhora não aprendeu a ler, não? Não, aprendi não. Nem ler, nem escrever, né? Nem escrever, Pois é, mas as notas, a senhora sabe ler as notas, né, do dinheiro? Fez. Essa não tem jeito de tapiar a senhora, não, tem? Tinha não. Outro dia, eu nunca tinha visto, né? Uma nota de R$200. Aí a minha nora me deu, né? Minha nora, a mulher do Nadir, né? A esposa dele. Aí no meu aniversário, ela me deu a nota de R$200. 200? Aí eu nunca tinha visto, né? Aquela nota daquela. Daquele tamanho. Daquele tamanho. Eu fiquei mais feliz. Pois é, quer dizer que só sente falta de leitura, não? A gente sente, né?
Só que agora eu também consegui estudar já. Os meninos estão tudo estudados, lê para a senhora, né? Mas lê para mim. Porque eu, para voltar a estudar da idade que eu já estou, assim, bem difícil, né? A gente tem a obrigação da gente, tem pouco prazo para estudar também já. Eu acho assim que a gente não consegue muito aprender, né? Porque já está um pouco de idade. Mas também não está precisando, né? Não está não, graças Pois é, mas então quer dizer que só foi criada ali na beira da escolinha, vamos dizer, era lamparina. Lamparina. Lavar a roupa na mão. Na mão. Aí a senhora já aprendeu a lavar roupa ali, né? Aprendi. Depois que veio para a cidade, lavou roupa por muitos anos. Lavei roupa por muitos anos. E era... A senhora falou que tinha até candeia para iluminar de noite? Tinha candeia. Como é que era essa candeia? A candeia tinha lamparina. A candeia era assim, a gente colocava, fazia azeite de mamona. Sei. E colocava na candeia. Fazia um pavio assim de pano e colocava na candeia para iluminar. O azeite de mamona, a senhora fazia azeite de mamona? Eu fazia. Como é que é? O azeite era assim. Esperava madurar que a mamona? Esperava madurar, aí a gente panava e tirava ela dos cachos. E depois a gente começava a esquentar ela, assim um pouco na panela, assim, numa coisa assim, igual a gente torrava a farinha. Aí a gente esquentava ela, depois socava e cozinhava aquela massa, saía aquele óleo igual essa água, clarinho, você tá vendo? Aquele azeite. O azeite era clarinho assim? Clarinho. A gente usava na candeia. Colocava lá e durava um tempão iluminando. Colocava. Aí fazia o pavio, colocava na candeia, né? E iluminava. A candeia, ela era feita de quê, a candeia? Era de alumínio, não? Podia ser de alumínio, pode ser. Igual a lamparina? Igual a lamparina. Só que a lamparina já é mais... A lamparina era um pouco diferente, né? Porque aí eles colocavam querosene, né? Era querosene, lamparina era. Mas a gente usava... Mas também dormia muito cedo, né? Dormia cedo, ficava pouco, iluminando pouco, né? Dormia cedo e levantava cedo? Levantava cedo, tinha que levantar porque... A senhora, quando era pequenininha, 2 anos, 3, 4, 5, fazia o quê? Brincava de quê? A gente brincava em boneca, assim, com a boneca, a gente... Às vezes, se não tivesse a boneca, a gente fazia uma bonequinha de pano, brincava. Mas também, depende, quando nós já estávamos num tamanhozinho, já não brincava mais, tinha que trabalhar, né? Tinha que fazer o serviço em casa. Aí a minha mãe marcava um serviço para uma, marcava um serviço para outra, para não ter prazo de brincar muito, entende? Não Aí podia brincar muito, não? Não podia, não. Era só um pouco prazo de ver as coisas, né? É engraçado, a senhora me contou isso, eu achei muito engraçado. Misturava até o feijão no arroz para... Para a gente catar, para não ter tempo de ficar. Ficar à toa? Ficar à toa, Se ficasse à toa, fazia o quê? Acho que ela não gostava, Fazia arte? Às vezes a gente fazia uma arte, né? Só lembra de alguma arte que só fez? Não, a gente não era muito de fazer arte, mas... Não tinha prazo, né? Não tinha prazo, né? Era muito complicado, porque não tinha prazo. Mas ela tinha medo da gente fazer arte, né? Então ela, cada um fazendo uma coisa, tomava aquele tempo, né? Sim. Aí foi crescendo, crescendo e o serviço, tinha muito serviço. Foi crescendo, já tinha muito serviço. Aí quando ela pegou e ir para a roça, trabalhar no campo, aí ela levava 2 com ela, ficava outros fazendo serviço de casa. A mãe da senhora? A minha mãe. É lá mesmo, nesse lugar? Era, mas era longe, muito longe. O terreno deles que a gente trabalhava era muito longe, mas nós íamos com o dia escuro e já chegava escurecendo em casa também. Saía no escuro e chegava no escuro? Chegava no escuro. Trabalhava durante o dia, de tardinha a gente parava, ia embora e chegava em casa escuro. Chegava, tinha que fazer janta, buscar uma água, fazer uma coisa, fazer outra. Para no outro dia de novo, né? Para trabalhar. Tinha muita fartura de boca, de comida, não? Tinha, que a gente já trabalhava, né? Aí a gente tinha.
E ela era muito controlada, assim, a gente não passava falta, não. Porque tinha as coisas, colhia as coisas tudo lá na roça. Você estava muito bom para colher o mantimento dela. E tinha o leite também para tomar? Tinha. Nós tínhamos vaquinha, tirava o leite. Fazia um queijo? Não, queijo não tinha prazo dele, não. Não tinha prazo? Não, ela deixava só a vaca do leite mesmo, para tomar aquele pouquinho de leite, né? Porque não tinha prazo de estar fazendo. Entendi. Pois é, mas o fato é que a senhora casou ali mesmo, né? Hã? Quando a senhora casou, ainda morava ali, né? Morava. A senhora casou muito nova. Eu não sei que mês que eu casei, né? Quantos anos ela tinha? 16 anos. 16 anos? 16 anos, E por que casava novo assim? Mas o povo assim mais antigo, ela falava assim, minha filha, é melhor você casar, porque eu tenho medo de. O mundo anda muito cheio de coisa errada, ou você pode ser uma mãe solteira e tal. É isso a coisa. Ela tinha medo, mas. Né? Ela também casou cedo, Casou. A mãe da senhora? Ela também casou. Então, tinha. Aquilo ali. Se aparecesse mãe solteira, os pais ficavam bravos, né? Nossa Senhora, você não deixava nem ficar dentro de casa. Não aceitava? Não aceitava não. Deus o livre. Era muito corrigido. Pois é, e o marido, o namorado, a senhora que arrumou ou foi os pais que arrumou? Não, foi ela mesmo. Ele foi lá em casa uns dias e ela ficou gostando dele, sabe? A mãe da senhora? Ela achou que podia, que ele falou que pediu, depois deixou passar um tempo, pediu, né, para namorar comigo. Mas ele namorava assim, se a gente conversava só, ela não deixava a gente sair com o rapaz, e ela também corrigia muita gente, né? Era muito corrigido? Muito corrigido, Então, ele pediu casamento, aí continuou a gente namorando um pouco, depois ela falou, que eu não quero que você fique namorando, ou se você quiser casar, tudo bem, se não quiser, você vai procurar outro. Se não quiser, ele, né? caça rumo, né? Caça o rumo. Aí ele queria casar, então deu expediente de casar, né? Antigamente era assim mesmo, né? É verdade. Diferente, tudo. Era sistemático, né? Sistemático, Pois é, mas aí a senhora casou e mudou? Como é que foi o negócio? Casou Veio pra cidade? Nós casou e Porque ficou antigamente morando. falava assim, casou e mudou, né? Não, nós casou e ficou morando um tempo com ela, indo trabalhar. Aí nisso ele ia também trabalhar, né? E nós ia trabalhar. Mas depois nós apartou casa. Apartou casa? Apartou. Lá mesmo, na roça? Lá mesmo, lá no terreno dela mesmo. Aí a gente fez uma casinha lá e continuou morando. Pois é, aí quando a senhora veio, depois a senhora veio para a cidade, São Gotardo, né? De lá nós veio para a cidade. Mas eu já vim para a cidade para estudar meus filhos. Então já tinha filho, né? Tinha. Aí ele já estava os dois grande. primeiros, só falou que perdeu os dois primeiros. Os dois primeiros mais velhos só perdeu. Perdi. Um com 3 meses e outro com 6 Ele anos. adoeceu e morreu. Foi lá mesmo? E ele já estava grandinho, hein? Estava grandinho. Foi de quê? Eles adoeceu, e nem sabia, o povo não sabia nem o que eles tinham. Um falou que era pneumonia, outro falou que era outra coisa, e não era médico, assim, entendido, sabe? Era mesmo um farmacêutico, assim. O farmacêutico era de onde? De Matutina? Ele morava na Capelinha mesmo. É perto da Capelinha, né? Da Capelinha. Capelinha de baixo? Aí olhou, passou um remedinho pro menino, mas não adiantou não. Aí acabou morrendo. Pois é, mas depois vieram mais 10, né? Eu até conheço, o Zé, por exemplo, é o mais velho hoje, né? Mais velho. O Zé. E ele faz sapato, né? Faz.
conserta sapato, trabalhou. Certo. Trabalhou em sapataria há muitos anos, né? Assim? Ele trabalhou na sapataria muitos anos. A sapataria do Paulo. Na sapataria do Paulo, É. Rafael. É. Depois veio o Paulo. O João. O Paulo e o João. É. O João mora em Biá e o Paulo em O Divinópolis. Paulo mora em Divinópolis. E o Paulo hoje ele está fazendo o que lá em Divinópolis? Ele tem escritório, mesma coisa, igual o Eduardo. Ele tem escritório, mexe com computador, né? Mexe. E o Paulo ele deu aula, né? Ele deu aula. Virou professor, né? Ele deu aula. Viajou por várias cidades. Eu fiquei sabendo que a primeira loja de informática lá em Belo Horizonte foi dele. Era dele. Você sabia disso? Era dele. Quem me contou isso foi o Eduardo, que é o filho caçula da senhora. Foi mesmo. Até o Eduardo trabalhou com ele. Depois o Eduardo ele ensinou para o Eduardo. Ensinou para o Eduardo. Negócio de computador, consertar. Foi. E não só ele, mas também o Nadir, né? Nadir também. O Nadir também ficou lá morando lá também, trabalhando com o Paulo. Há muito tempo também, bastante tempo. O João virou fazendeiro. O João virou. O João. Não só fazendeiro, quanto comerciante, né? Ele tem loja também. Tem loja, tem. Pois é, mas a senhora criou esses filhos tudo. E tem as moças também, né? Uma delas está até escutando a gente aqui perto, só que ela não pode falar, que ela está ali. Não pode falar, né? Ela está escutando, só que ela não pode... A Cleusa, né? E eu fiquei muito impressionado com a Cleusa, porque a Cleusa também casou muito nova, né? Casou. Ela também casou nova. Ela casou com 16 anos, a mesma idade da senhora. E ela já tem um filho e tem uma firma onde é que ele mora mesmo? Ele mora em Nova Serrana. Nova Serrana. Mas de uma pessoa boa, você precisa ver uma pessoa, tanto que ele é gente boa, ele gosta demais de nós, ele trata ela com a família dela, tudo muito bem, não ele pode ser, tanto que ele é uma pessoa o neto boa. da senhora? Meu neto. Como é que ele chama? Juninho. É o Juninho. Salve que chama. É o Juninho, né? Juninho, que está filho. Pois é. A Cleusa estava me contando que ele tem 10 funcionários na firma dele. Tem. Mas até chegar lá foi uma peleja, não foi? Foi. Muito complicado, né? A senhora lavou muita roupa. Vamos falar da lavação de roupa, porque esses filhos da senhora nós vamos deixar para falar no finalzinho. Na hora que fizer festa na casa da senhora, que junta gente pra caramba, não junta? Aí riam tudo, aí você bate, pra você ver como é bonito. Aí junta neto com bisneto, as noras, só que a senhora não dá muito bem com as noras, não, né? Não, dou, tá doido, dou certo demais, não tem muito probleminha com a minha nora, não. Não, mas eu tô passando o carro na frente dos bois, vamos deixar pro final. Falar das noras, né? Mas vamos falar um pouco da lavação de roupa. Lavação de roupa. Que a senhora lavou roupa no bairro... Foi no Cargueiro? O quê? Que a senhora lavou roupa no Cargueiro? No bairro? Onde é que era? O bairro chama? Você fala? Vai lá. Ou foi no Papagaio? Foi Papagaio. Papagaio. A senhora não está querendo falar. Eu estou provocando a senhora para falar Papagaio. Porque eles falam que papagaio, chama papagaio porque lá não tinha água, né? Não tinha. Como é que vai lavar roupa sem água? É verdade mesmo, dona? Não tinha água, não? Tinha parte d'água mesmo, né? Agora, tinha parte. Diz que tinha que fazer uma cisterna muito funda? Tinha que fazer cisterna. Nós mesmo, onde nós morávamos, nós tinha cisterna. Tinha cisterna? Tinha, Mas a gente lavava roupa lá embaixo, na mina d'água. Na cisterna não dava assim muito para lavar muita roupa, não. Era... Para o nosso espectador aqui se localizar, era perto do matadouro antigo, perto da pedreira. Na Vazante. Ali chamava Vazante, né? Chamava Vazante, Chama até hoje, né? Chama até hoje, Então, era ali que a senhora morava? Morava num beco lá. Um beco, né?
Só morou muitos anos ali. Morei né? há muitos anos. Dona Adelina, e aí, como é que é? As trouxas, o pessoal levava a trouxa ou só buscava a trouxa? Como é que é? Eu levava, eu que buscava. A senhora que buscava a trouxa? Buscava, eu buscava. Era facinho de buscar, não? Hã? Era leve, era pesado? Como é que Era pesado. Várias vezes tinha gente que. A Antoinette mesmo, teve época que ela mandava o Fernando levar para mim. Falava, Fernando, essa mala dele não pode levar essa mala, que ela está grande demais, pesada. O Fernando ia lá levava para mim. Ficava com dó da senhora, né? Ficar com dó. E também o filho de Zé Domingo também, dentista, sabe? Que eu lavava para ele, aí, várias vezes também. Aí a mala era muito grande e ela falava com ele para ir lá levar para mim também, que eu não podia levar não, que era grande demais. Aí mas só pegou muita trouxa. peguei. Mas levei muitas pesadas, mas levava de muita gente pesada. Botava na cabeça? Como é que é? Na cabeça, né? É na cabeça? Cabeça. Custava dar onde for na cabeça, me levava. A senhora até falou que às vezes precisava 2 pessoas para botar na Tinha cabeça. que ser 2 pessoas, ajudar a gente. 2 pessoas, aí botou na cabeça e vai equilibrando aquilo. Ia calibrando. Não caía de vez em quando, não, dona Adelina? Não, caía, não caía, porque a gente tinha que segurar, né? Na cabeça. Aí tinha que ajudar com os braços assim, tinha né? que segurar, Aí como é que é? Chegava na bica, julgava que ia ter no chão, a hora que julgava Não. assim? Não? Aí a gente já levava em casa, punha a mesa ali, e tirando de pouco a pouco, né, para lavar. A casa de cor a gente não podia misturar, né? Lá, tirava as brancas primeiro, depois as de cor, igual essa sua, assim, que às vezes podia manchar as outras, sabe? Tinha que ter muito cuidado. Então eu nunca manchei uma roupa, não podia não. A senhora tinha fama, né? Tinha, graças a Deus. De boa lavadeira que não Não manchava. Não manchava. Se manchasse, dava assim, problema? Manchar é porque, às vezes, se a gente misturasse uma de cor, às vezes ela saía aquela água tinta, você entendeu? Sei. Aí se misturasse com a outra, ela manchava a roupa, aí não podia, né? E aí, já dava separado. Tinha uns clientes, nós não precisamos falar o nome dos clientes não, mas tinha uns mais exigentes, não tinha? Mas assim, eu nunca encontrei ninguém assim pra me chamar atenção. Não. Também só não dá motivo, né? Porque eu não dava motivo, né? Não dava motivo, não. Mas você vê, eu lavava a roupa de dentista. Ali, aquelas roupas de dentista tinha que ser separada, né? Eu já chegava e ia lá naquele lugar do dentista, que dizia domingo, separava aquela mala, aí eu levava uma na cabeça, outra no braço. Aquela branca de dentista. Uma na cabeça e outra no braço? No braço. É a mala de roupa de dentista, eu levava separado, né? No braço. Sim, a mala grande, mas levava. Dava para levar e a outra na cabeça. Era longe a bica para lavar? Não? Era bem longe. Era longe? Bem longe. Aí eu levava para casa, chegava lá. Então aí só separava em casa e depois ia levando aos poucos? Ia levando de pouco a pouco, lavava, trazia, punha enxugar, voltava, levava mais. Uma mala, a senhora gastava quanto tempo para lavar aquilo? Um dia lavava inteiro? um dia, né? Não, tinha dia que lavava até 2. Depende do tamanho. Depende do tamanho, Lavava 2. E aquilo ali, dona Adelina, tinha um batedor também, né? Tinha uns batedores Só muito tinha que bater a lisinho assim, ó, que não tinha muito bermadinho o batedor. A lisinha a tábua? Lisinho, tinha que ser lisinho. Não podia ter... Não podia ter algum ferpinho, alguma coisinha, né, porque podia estragar a roupa. Então, era lisinho o batedor. Esse batedor servia para a senhora e para outras pessoas também? De outras pessoas, servia para outras pessoas. Só tinha mais colega lá, né? Tinha, mas não era quase colega nenhum, não. A maioria não tinha quase ninguém. Nesse lugar mesmo, não. Mas tinha outras lavadeiras no outro lugar? Tinha outras, assim, para o outro lado. Tinha umas que lavavam no córrego mesmo, né? Não, tinha. A maioria do povo lavava deles mesmo, né? Era no córrego. Era no córrego? No córrego. Mas a mina d'água lá, que a gente lavava roupa, só havia gosto. Você via a mina d'água, nada sujava ela nascia num lugar, debaixo de uma pedra, e ela corria limpinha, nada sujava ela. É mesmo? Era uma coisa mais bonita a água.
Será que ainda existe essa mina? Dona Aí eu acho que ainda existe, né? Eu penso que existe, porque lá não estragou nada, não, enfim, eu acho que existe. Muito bonito o lugar. Dona Adelina, a senhora não só lavava, como passava a roupa também, né? Passava. Elas todas que eu lavava, passava. Toda trouxa lavava e passava. Passava, é. Agora as camisas, essas camisas de mão comprida, é bem complicada, porque a maioria das pessoas que gostavam que levasse nos cabides. Nos cabides? Para não amarrotar, né? Para não amarrotar? Para não amarrotar. Aí a gente levava separado, né? Levar nos cabides pendurados. Pois é, mas aí era mais complicado, não? Para levar? Complicado, mas queria, né? Aí a gente tinha que levar daquele jeito. Não dava para levar de uma vez só, não? Dava? Dava não. Dava não? Dava 2 viagens. 2 viagens? Ali a gente já passava em outro lugar, pegava a mala do outro depois, né, de levar. Mas... E aproveitava. Para trazer vinha de uma viagem só, mas para voltar 2. Tinha que ser 2. E para passar essa roupa? Era ferro e brasa, né? Que fala ferro? Ferro de brasa. A senhora usava brasa? Ferro de brasa. Pegava o fogo, acendia o fogo para fazer as coisas, fazer um comer. Nessa época nem fogão não tinha, né? Não tinha outro. Era Ninguém lenha, tinha. né? Era lenha. Aí tirava as brasas, botava lá dentro? Colocava ali e no instantinho esquentava. Esquentava? Esquentava. Aguentava muito tempo essas brasas? Aguentava muito tempo, a gente passava muita roupa. Muito. E aí passar aquilo tudo não podia ficar ruga nenhuma, né? Nossa, passava e ficava bem passadinho, não ficava uma... Branquinha. Branquinha, Que é uma maravilha, né? Ficava uma maravilha, E é só chegar lá no cliente, tá aqui a roupa e ele ficava satisfeito? Só deve ter ganhado muito dinheiro. A gente ganhava, mas diz que a gente ganhava era pouco, nessa época, né, você sabe. Todo mundo trabalhava e todo serviço ganhava pouco. Ganhava pouco? Não pagava igual hoje, né? Hoje já foi tudo já é mais caro, né? A gente sabe que mais antigamente na roça, o povo trabalhava e ia recebia era uma rapadura, tinha isso mesmo? É verdade. Dava 1 quilo de toicinho? 1 quilo de toicinho, rapadura, 1 quilo de feijão. Era desse jeito. Não dava para fazer muita coisa, não? Não dava, não. Fazia umas economias para poder comprar um carro novo, dá não, né? Não dava não, nessa época. Ou então uma roupa nova? Nessa época era complicado. Difícil. Sei. Pois é, muito bem. Quer dizer que a senhora lavou roupa por uns bons anos, uns 20 anos, dona Adelina? Deu tecido, daí para riba. Daí para riba, né? Enfim, mas... E deu para criar essa meninada toda? Deu, graças a Deus. Nunca tive... Mas o trem era apertado, né? Era apertado, Era apertado. Para comprar um material de escola já era complicado? Era complicado. Mas a gente controlava que se virava e dava, né? Dava, né? A senhora falou até que o povo era assim, muito... gostava de ajudar os outros vizinhos, dar uma verdura, uma fruta, é isso mesmo? Tinha isso mesmo? Tinha umas patroas que elas me davam muita coisa. Sei. Dava roupinha para os meninos, se ela tivesse menino do tamanho do meu, ela dava roupinha, elas me davam assim as coisas. Tinha muitas, me davam, a Antoinette mesmo era muito boa, dava as coisas, me dava vasilha de feijão, o marido dela falava com ela, dá um pouco de café para ela levar, para torrar, para dar o café para os meninos, outra hora uma vasilha de feijão, assim, né? Sei. Eu colhia feijão, tinha gente muito boa. Só colhia feijão? Eles, né, colhia e me dava, né? Eles colhiam. Antoinette, mulher do Fernando. Entendi. Ele era muito caridoso, ele dava. O Viquinho também, eu lavava roupa para Conceição, e ele
Aí ela me dava também muitas coisas. É. Muito caridosa, também, A muito roupa boa. do Viquinha Porque muito, né? a gente lavava a roupa, ela sabia que a gente era pobre, uma pessoa que andava direito, né? Aí ela dava as coisas. É porque ela só me contou que a calça do Viquinha sujava tanto que botasse em pé, ela não ficava, né? É verdade mesmo? Era da mais, nossa senhora. Tirar aquilo tudo. Ele trabalhava na roça, mas a roupa virava que barro. É difícil Tinha lavar que roupa dele. encharcar aqui, bater muito, esfregar. Esfregava com a mão. Era. Não doía a mão, não? Vai, doía, mas tinha que Doía. dar conta, tinha que lavar, né? Mesmo que doesse, tinha que lavar a roupa, esfregar, né? Depois, passou muitos anos que eu já estava lavando roupa, aí ela foi, lá em Belo Horizonte, ela conseguiu arranjar escova de esfregar roupa. E ela comprou 2 para ela e levou para mim também. Aí já facilitou. Já facilitou que a gente Passava a esfregava. escova, né? Só que a gente não passava com força, né? A gente esfregava, mas devagar. Depende da roupa também, a gente não pode ficar esfregando com a escova, nunca destraga, né? Igual essas roupas suas, assim não pode. Tem roupa que não pode passar escova. Não pode não. Nem Pois pode. é. Só aquela roupa mais suja e mais de trabalhar mesmo, que podia esfregar com a escova. Pois é, se não tivesse aparecido a Escova. máquina de lavar roupa, a senhora chegou a ter uma máquina de lavar roupa? Eu tive tanquinho, máquina mesmo não dava conta de comprar não. Aí eu comprei um tanquinho. O tanquinho ajudava, facilitava para limpar, né? Ajudava. Depende da roupa também, já não pode pôr no tanquinho não. Aí a gente lavava. Pois Essa roupa igual sua assim, eu não pode lavar em tanquinho, estraga, né? Aí a gente já lava na mão. Pois é, muito bem, mas então a senhora lavou roupa todos esses anos e foi criando essa meninada toda. Inclusive, eu fiquei sabendo, não sei se a senhora me contou, o Eduardo, que é o filho caçula da senhora, que os partos da senhora, 12 partos, quem era na roça? Como é que é? Na roça. Na roça, na cidade. O dia que eu Porque ganhei o Eduardo é o último, só disse que teve o Eduardo no dia seguinte, foi lavar roupa, é verdade? Fui lavar, verdade. Ele te contou? Contou. Foi verdade, lavei a dos outros e depois ainda lavei as minhas. Quando eu acabei de lavar, enchi os arames, levei lá pus lá em casa, enxuguei depois lavei a minha. E não guardei resguardo também, não, continuei trabalhando. Não dava para guardar resguardo, não? Não, dava não. E tiram umas férias de vez em quando, férias prêmio, ficar 4 meses à toa parado? Sei, mas eu não podia tirar férias, né? Porque se eu tirar férias, aquele dinheirinho me fazia falta. Ia fazer falta, né? Ali, porque hoje a pessoa, ela é empregada com carteira, ela fica nas férias, mas recebe. Recebe, é verdade. É justo, né? Porque dá uma descansadinha, né? Dá uma descansada. Pois é, mas então a senhora, num certo momento, a senhora saiu ali da Rua Vazante, um papagaio, e foi lá para Agrovila, é verdade? Não? Mudou para Agrovila? Mudou para Agrovila, Mas lá na Agrovila só ainda continuou passando roupa uns tempos. Continuei lavando a mesma coisa. Lavava lá na Agrovila? Lavava, mas lá tinha mina d'água, fazia gosto, uma água mais boa, a mina d'água que não sujava hora nenhuma, muito boa a água. É mesmo? Lavava com as roupas clarinhas, a mesma coisa. Continuei. Mas ali a senhora não ficou muito tempo, não. Mas como é que a senhora fazia com as trouxas para levar? Só tinha carro já na época? Os meninos já tinham? Carro? É. Levar na cabeça. Até lá no ônibus eu levava na cabeça. Depois entrar no ônibus. Ah, pegava o ônibus. Mas ele não estava gostando não, porque eu punha uma mala no colo, outra mala assim. Aí já tomava lugar de 2 pessoas, você entende? Mas ele não me molava, ele ficava com dó, sabe? Todo mundo estava com dó, né? O motorista? O motorista falava assim, Delina, eu não podia trazer você com mala de roupa, mas eu fico com muita dor. Você trabalhando desse jeito, com tanta dificuldade, fico com dó demais, meu filho. Continuou muito tempo. E depois, quando eu parei, fui trabalhar no campo.
Dona Adeline, mas então a senhora levava a trouxa na cabeça até no ponto de ônibus, descia ali na praça ali? Descia, E levava no freguês, né? levava. Ô, peleja danada, Nossa, hein? não, a gente parece, é um sonho, né? Tanto que eu sofri. Como é que a senhora deu conta, né? E venci, graças a Deus. Pois é, mas um belo dia a senhora me contou que apareceu lá no ônibus uma pessoa. Como é que foi essa história? Que aí mudou. Quando eu fui trabalhar no campo, Que ele perguntou o que para a senhora? Como é que foi o caso? quando eu lá ia no ônibus, né? Embora para casa, Carnaval de Rua. Aí esse homem tinha fazenda. Aí ele conversou comigo, assim, eu não conhecia não. Aí ele conversou comigo, você trabalha lavando roupa pros outros, você leva essa mala de roupa, pega lá na sua casa e leva para lavar lá na Grovila. Eu falei, é porque eu lavava pros outros. Depois eu mudei para Grovila e eu consegui ir lavando, a mesma coisa que eu preciso trabalhar e tal. Aí ele falou assim, nossa, mas eu fico muito adolescente, você levando 2 malas, trazendo 2, levando 2. Ah, não dá, você não aguenta isso não. E falou, você não acha melhor trabalhar no campo? Aí já Deus encaminhou, aí eu conversei com minhas patroas, passou para outras pessoas lavar, outras não tinham empregado, e as mesmas lavavam, as empregadas. Aí eu fui trabalhar no campo, aí já melhorou. E a senhora tinha uma freguesia grande, né? Tinha freguesia muito grande. Você precisava ver, quando a minha mãe morreu, aí as minhas patroas, tudo era muito boa, elas tudo, os meses venceu, eles a mesma coisa que eu estava cuidando da minha mãe internada, a minha mãe morava lá na roça, e ela veio para tratar e acabou morrendo. Aí eu fui ficar lá, passava a noite cuidando dela, ia da minha casa, voltava, tomava o banho, voltava correndo para passar a noite com ela, depois ela acabou morrendo. Aí, aí ela falou comigo assim, Delina, com a morte da sua mãe, você não vai passar uns dias sem trabalhar, nós vamos te pagar os meses. Porque se talvez uma está faltando uma mala, outra faltando 2, venceu os meses, a mesma coisa, entende? Entendi. Aí venceu meus meses. Aí depois... Deu uma ajudinha boa, né? Tinha muita gente, tudo, as minhas patroas, tudo era muito boa. Muito mesmo. Elas mesmo que me propôs, me pagou, venceu os meses. Aí depois, quando eu mudei para Grovila, aí esse dia que eu estou te contando que o homem estava... Aí ele falou, você acha melhor trabalhar no campo, porque isso está muito dificultoso para você e tal, desse jeito, assim. Eu falei, acho. Aí a gente já combinou, eu já comecei a trabalhar no campo. Aí a senhora foi ralear cenoura? Como é que foi o serviço? Raleava cenoura, a época de ralear cenoura, tinha a época de arrancar também, colher batata também, cada tempo tinha colher uma coisa, né? Sei. A gente capinava também, depois, a época de apanhar café, a gente ia apanhar café, apanhar também. Hoje em dia não tem mais panhação de café, não? Acabou com Hoje tem máquina, né? Tem máquina, né? Quando eu estava Mas trabalhando... a senhora apanhou muito café? Apanhei muito café, ainda apanhei muito tempo. Aí eu estava trabalhando no campo, aí nós tínhamos um fazendeiro, comprou um terreninho na Grovila. E ele pegou e deu um pedacinho para nós. Aí eu pagava o INCA daquele terreninho que nós tínhamos, você entende? Aí eu pagava o INCA, no negócio de eu pagar o INCA, aí eu conseguia aposentar. O papel aposentar. Entendi. Aí o homem que arrumou para me aposentar, ele e a mulher dele foi viajar, acabou morrendo os 2. Ora. De acidente. Mas aí eu já tinha aposentado. Deve ser o Vicente, né? Teve. Não é o Vicente? Zé Vicente? Foi, o Zé Vicente. Morreu de acidente, ele De mexia acidente, O Paulo, mas a Conceição também, eu lavava roupa para ele também morreu de acidente Morreu também. de acidente, Pois é, então quer dizer que aí deu uma melhoradazinha no dinheiro? Deu, aí já melhorou. Ficou mais fácil. Os meninos já estavam crescidinhos, né? Mais grandinho, aí maneirou mais para mim, já foi muito bom eu trabalhar no campo.
Cada um foi arrumando serviço, o Zé arrumou na sapataria. Foi crescendo, arrumou um serviço. O Paulo aprendeu a informática, né? Aprendeu, E aí as coisas foram melhorando, né? Já foi melhorando, Pois é, mas menino adoece, né? Como é que era as doenças dos meninos? Como é que a senhora fazia? Os meus meninos, que adoeceu e morreu, porque não teve remédio. Parecia que foi uma doença que não... A gente comprou, levou eles no médico, tudo, na farmácia, mas não adiantou. Mas os outros, graças a Deus, às vezes dava qualquer coisinha, a gente dava um chá de um amo de horta, sabe? E não precisava de estar internando assim, né? Até crescer, graças a Deus. Mas esses resolvia com esses chá que você está falando, não tinha problema muito sério, não, né? A gente dava um chá, dava uma grita, assim, a gente dava um chá e isso melhorava, graças a Deus, né? A senhora até conhecia já os que era bom, né? Conhecia, o chá, né? Conhecia. Eu deixava o menininho dormindo, ia lá, pegava duas malas, pegava uma, chegava em casa, levava uma limpa e trazia outra. Chegava, o menino estava dormindo ainda. Ficava dormindo. Ficava sozinho, enquanto a senhora ia. Ficava com Deus, né? Ficava com Deus. Deus vigiava ele. Deus que vigiava. E pequenininho ainda, né? Pequenininho. Esse Eduardo mesmo ficou muito mesmo. Eu ia lá, chegava, ia lá, olhava, ele estava dormindo. Eu pegava outra mala na carreira e ia depressa, levava lá, pegava outra, chegava, ele estava dormindo ainda. Não dava para parar na rua bater papo, não, né? Não, nossa senhora, não dava não. Nem podia, né? Porque não tinha tempo. Era apertado. Pois é, e o marido da senhora, como é que é? Ele... A senhora falou que de vez em quando ele ficava à toa por causa não tinha serviço? Não tinha serviço. Outras épocas, vez que ele bebia, ia tirar para beber, né, também. Era muito complicado, né? Ele tinha um tal negócio de empreito também, que às vezes ele levava prejuízo. Pegava aqueles empreitos, trabalhava para morrer, mas ganhava era mixaria, né? Ganhava pouco. Nessa época. Aí ele ia para o empreito e deixava a senhora sozinha em casa com os meninos? Deixava. Ficava uns dias lá e depois... Ficava ali uma semana, quando muito depois chegava. Trabalhava, pegava aqueles empreitos longe, sabe? E mesmo assim não ganhava muito? Não, ganhava era pouco. Às vezes tinha que pagar o companheiro, né? Ele pegava um empreito e arrumava uns 5 companheiros, né? Ali eu tinha que pagar, né? Ali sobrava pouco. Às vezes calculava 10 dias, gastava 15. Aí levava prejuízo. Era desse jeito, levava prejuízo. Essa época, foi muito difícil para viver, né? Era muito complicado. Hoje o povo ainda clama, as coisas estão caras, assim, tal. Mas a coisa diferenciou muito, tem muita facilidade, né? Melhorou muito. Melhorou muito, né? Agora, nessa época era muito difícil. Muito. Pois é, agora... E ele gostava de rezar, né? A Maria, ele gostava de ir na água suja. Gostava. Nós também vai todo ano. A senhora também? Semana que vem eu já vou, mas o meu menino, o agora Eduardo também vai. Em agosto mesmo, né? Em agosto. Pois é, o marido da senhora ia. Ele ia todo ano na turma de a pé. Ele ia a pé? De a pé. Aí um ano, eu estava, essa vez, eu não estava trabalhando no campo, não. Eu estava olhando um menino de uma mulher, que ela foi lá, mandou lá me chamar para me olhar o menino dela, que ela ganhou o menino. Aí eu estava olhando o menino. Aí ele deu o dia dele sair, eu arrumei tudo para ele, arrumei a roupa, arrumei tem tudo para ele. E ele ficou lá para sair, para pegar a condição para ir para a Água Suja. E eu fui lá para a mulher trabalhar. Aí nisso ele viajou, Edson. E morreu no caminho. Deu um infarto no caminho. Morreu. Na turma de a pé que ele viajava, sabe que ele ia, né? Indo para a Água Suja. Na Água Suja, Aí ele morreu no caminho. Água Suja e Romaria, a mesma coisa, né? Um lugar muito bom, muito. Senhora, todo ano nós vai. Então a senhora sempre vai lá, e vai esse ano também? Vai, eu e o meu menino,
o meu neto, e o Paulo e a Carol, que é a esposa dele. Todo ano nós vamos. O Duarte também vai. O Paulo vem lá de Divinópolis. Vem lá de Divinópolis, dorme lá em casa, no outro dia nós saímos cedinho, com o dia Mas escuro. esse não é a pé não, né? Não, de a pé não, nós vamos de carro. A pé a senhora nunca foi, não? De a pé eu nunca fui, não, porque eu... A senhora também já trabalhar demais, né? Eu trabalho demais. É. Ainda vai enfrentar isso aí a pé, não dá, né? Aí de a pé eu não animei, não. Aí nós vai de carro, nós saímos de casa, assim, 6 horas, 9 horas nós já chegamos lá. Sei. Aí assiste a missa, depois vem, passa no hotel, almoça e vem embora. Chega cedo em casa. No outro dia o Paulo vai embora. Porque tem que trabalhar, né? Aí já vai embora. Pois é, a senhora ficou... Aí todo ano nós vai. A senhora ficou viúva e ainda morava na Agrovila, né? Foi na Agrovila, não foi? Não, nós morávamos lá naquele lugar que nós moramos. Hoje? É. Quando nós já tínhamos Então mudado. já mudou para a cidade, para São Gotardo, né? Foi. Eu construí a casinha lá. A senhora hoje mora num lugar muito bom. Muito bom. Casa você boa. Que não, você não... A minha casinha, como dizem, olha, de pobre tá passando de bom, né, Edson? Fazer Nossa, eu fui lá e eu me senti... Eu conseguia dar conta de arrumar, Edson, você precisava ver. O esposo dela que construiu a casa para mim. De quem? Da Cleusa? Da Cleusa, Precisava de uma coisa, Delina, precisa disso assim. Liga lá para fulano trazer. Trazia. Ligava só, depois eu ofertava, ele sabia que eu era boa para pagar, né? Aí precisava de outra coisa. O dia que precisou da pia, já estava quase terminando, Dona Delinha precisa da pia. Falei, pode ligar lá para tal lugar, falei para ele que os trem vinham. Aí ele ligou, chegou os trem para mim. Pois eu ia lá, acertava, tudo já me conhecia, que eu era boa para pagar, comprar caixa d'água, comprava coisa, comprava outra, né? Construía a casinha. Mas isso já estava montada nos cobres, né? Ganhando um dinheirinho bom, graças a Deus. Aí dei conta de construir a casinha. Aí, quando meu marido morreu, Edson, não tinha janela, não. Não tinha centrada de janela, não. Depois, ele chegou a morar nessa casa, né? Chegou. Eu estava trabalhando. Não tinha janela. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei, ele tinha posto o trem tudo lá já. Carregou os trem, pôs tudo lá. Estava mais feliz de ter mudado. Ele deu uma melhoradazinha? Mais no final da vida? Ele via, né, um pouquinho. Depois eu tinha parado de beber, graças a Deus. Estava tratando melhor a senhora? Estava melhor, mas aí durou pouco. Né? Durou pouco, né? Morreu no carro. Estava na hora de desfrutar os netos, os bisnetos? Deu. Pois é, mas a vida tem isso, né, dona Adelina? A vida é desse jeito. Eu ficou mais feliz quando nós construímos a casinha. Eu paguei um rapaz que a Cleusa, o marido da Cleusa é tio desse rapaz, que pintou a casa para mim, comprei as tintas, pintou a casa. Aí ele pegou os trem, passou para dentro lá, ficou mais feliz, aí durou pouco. Pois é, mas ele viu os filhos tudo encaminhado, né? Verdade. Ele teve esse prazer, essa alegria, né? E ele tinha aquela fé que todo ano ele ia de a pé na água suja. Falhava nem um ano sem ir. Todo ano, eu gosto. Pois é, mas hoje a senhora mora ali perto da escola estadual, né? Perto da escola, Na rua Zé Ferreira de Souza, 274. Eu já fui lá. Já? Já, uai. A senhora me recebeu lá muito bem, até com pão de queijo, cafezinho, né? Lá em casa que você foi. E eu cheguei lá e encontrei uma motona enorme assim. Disse, nossa, a dona Adelina está andando de moto. Ele guarda o carro lá em casa, ele guarda a moto lá. Agora esses dias eu estou olhando o menino para ele. Nas e férias, viu um carrão branco lá também. De quem é aquele carrão bonito que tem lá? Dele, do Duarte. Dele também? Do Duarte, Eu falei assim, nossa, dona Adelina. Aí ele veio nele para trazer nós. Foi? Foi lá em casa, pegou ele e veio para trazer nós. Pois é, mas então a senhora está ali tranquila, fica sozinha, não? Ué, só fico, mas dormir eu não durmo sozinha, não. Não? Não. Eu pago a mulher para dormir comigo, que eles não queriam que eu dormisse sozinha. A minha menina mesmo, a Cleusa, nenhum deles não conseguiu.
não concordou de eu dormir. Cada vez a gente, você sabe, às vezes pode sentir uma coisa, quer, né? Sozinha, aí eu não quis deixar. Mas eles quase não vão lá, os filhos? Vai. Ela vai todo dia, a Creuza vai todo dia. E o Eduardo? O Eduardo também vai. Vai. Vai cedo. O Zé, e o Zé? O Zé também vai quase todo dia também. Na verdade, só não fica sozinha. Não, graças a Deus não fiz não. Eu vou te falar que eu tenho uma família muito boa, muito bem, me agradeço muito, que eu tenho uma família muito boa. Ela vai para almoçar comigo, se eu fizer um almoço, se ela não for para almoçar comigo, eu pego até vontade de almoçar. Já acostumou, né? Ela, quando ela trabalhava, ela já ia para almoçar comigo, no horário do almoço. E agora ela está de férias, que ela está de fora, que era o negócio da cirurgia do braço, né? Aí, ela vai todo dia. Todo dia ela vai ver como é que eu estou. Eu tomo um remédio, ela que separa os remédios, ela pede os remédios para quando acaba, tudo. Ela não me larga fácil, mas eu tenho uma família muito boa, graças a Deus. Mas só também não toma muito remédio, não é só esse que só falou de controlar a pressão, né? Eu tomo de controlar a pressão e de controlar o coração, né? Coração, né? A senhora deve ter muita dificuldade para dormir, né? Não, eu durmo mais bem. Para dormir eu não sinto nada. Dou mais boa para dormir. A senhora tem todo motivo para dormir bem, né? Não tem? A senhora me falou até que às vezes chega lá a companheira da senhora para dormir, a senhora nem vê, é verdade? Não vê, né? Não, eu falo para ela. A mulher chega, tem dia que eu já estou dormindo, e eu assisto, velho. Eu tenho uma coisa, eu assisto todo dia primeiro a missa na televisão. Assisto a missa, assisto a novena de São José, depois a gente dorme. A missa eu já tomei meu banho, eu assisto a reza e deito. Já durmo. Não, tem dia que eu vejo a mulher chegar, tem dia que eu nem vejo. Eu já estou dormindo. Aí eu falo com ela, falo, você não precisa se preocupar não, que eu deito mais cedo. Mesmo assim, eu não deito tão cedo, diz que eu ainda olho o menino para academia ainda. A senhora tem um neto lá, né? Não, ele fica comigo, né, para ir para academia, do Duarte. Aí ele fica comigo, né, lá. Aí o Eduardo chega da academia, pega ele e vai embora. Aí que eu já vou dormir. Mas ele não dá um trabalho para a senhora, não, né? Não, dá nada, não. Antigamente, ele é muito não bonzinho. olhava neto, não, né? Não olhava, não. Jeitinho. Hoje olha, né? Hoje olha. Ontem ele ficou comigo o dia todo. Agora nas férias, ele fica. Mas quando ele não está de férias, ele fica com o pai dele, da mãe dele. Aí ele vai para a escola, me arrumei para a escola, agora está de férias. E celular? Os meninos já deram um celular para a senhora ou não? Não, eu não mexo com celular, eu não gosto. Não? Não. E não sei também mexer, nem gosto. Não gosto. A senhora não sente falta também, não? Não, sinto não. Eu só tenho o telefone, né? De tarde, os meus meninos tudo ligam para ver como é que eu estou, de noite. Ela liga, chega na casa dela, liga como é que eu estou, passando para poder dormir. Mas aí o telefone eu atendo, né? Mas o celular eu não gostei. Porque também, você vê, eu não sabia ler, né? E nem sabia mexer em celular, falar a verdade, né? Não, eu falei, não quero celular, não. Aí tem outro telefone fixo. Eles me ligam. Muito bem. O Paulo, que mora também em Divinópolis, liga. É de Divinópolis, Ibiá, Belo Horizonte, né? Tem esparramado para todo lado, né? Muito bem. Em Divinópolis mora dois, mora o Paulo e o Nadir. Paulo e o Nadir, né? Todos dois comerciantes lá. Todos dois, E trabalhando com loja de informática, né? Todos dois trabalham. Aí eles me ligam de noite, quando estou assistindo a reza, assim, eles me ligam, a gente conversa, depois... Quantos minutos a senhora acha que nós já estamos conversando? Uns 10? Uns 10. Não for mais. Dona Adelina, você vai cansar. A prosa da senhora é boa demais. A prosa da senhora é muito boa. Eu ficaria conversando com a senhora aqui mais umas 2 ou 3 horas. Perguntando à senhora as coisas. Pode ver.
Porque a senhora tem muita coisa para contar. E a senhora não quis beber água, não? Quer, não? Não, agora não. Eu tomei só não, quando eu saí. É. Pois é, mas agora, só sabe o que eu vou pedir para a senhora? Uns conselhos. A senhora dava conselho para esses meninos da senhora? Para os Dá, netos? ainda dou até hoje. Até hoje a senhora ainda Até dá hoje. conselho? Porque tem muito medo, dizer assim, às vezes casado assim, às vezes eles têm um probleminha, né? Que é uma discussãozinha, né? Sei. E então que eu não gosto que eles ficam, você sabe como é que é, assim, desentendendo, que hoje é difícil, você sabe, vários casamentos que eles casam e depois separam, né? Então que eu não tenho nenhum filho que aconteceu isso, graças a Deus, mas eu dou muito conselho. Às vezes faz uma coisinha, não tá, ele fala assim, qualquer coisa, agrava ela, eu já falo, aí eu dou uns conselhos para ele, né? Eduardo, ó, é desse jeito, assim, tal. Não quer discussão, faz tudo para dar certo, desse jeito. Dou aqueles conselhos mais bons, né? Quando ela estava estudando, ela estudou para advogada. Ela é uma advogada, Quem a mulher estudou? do Eduardo. Ah, é advogado. Advogada, Aí, ela diz, eu sou muito religiosa, aí ela me pediu, falou assim, Delina, reza para mim, que eu quero formar para advogada. Reza para mim. Aí, ela diz, eu consegui, todo dia, ia dando uma hora dessa assim, mais tarde, eu ia para lá, ia rezar, assistir a missa, punha a vela benta queimar, tá rezando, sabe, para ela dar tudo certinho. Ela estudava até 2 horas da manhã. Estudava à noite até tarde. Aí, A Natália, né? Natália, em casa, que ela estava estudando já. Aí Deus ajudou, disse que ela acabou formando para advogada. Advogada. Aí foi, já, depois, ó, Belinda, tá dia de eu pegar a carteira, pegar os papéis lá, tá? Deu tudo certinho, formou. Aí o dia dela ir, eu fez reza de novo para mim, para dar tudo certo, para me pegar os papéis, que já deu tudo certo, eu já formei. Aí foi, pegou os papéis, já formou. Qualquer hora que ela quiser arrumar um serviço por conta própria dela, aí só para ela já pode. Mas ela já é Mas companheira do Eduardo. Mas né? aí ela já está ajudando ele, né? E a senhora tem filho engenheiro também, né? Engenheiro também? Só tem filho engenheiro? Não. Engenheiro tem neto. É o neto, né? É o neto. Filho da Jaqueline, as mais novas. A senhora não falou das noras, agora vamos falar das noras. As noras dão muito trabalho para a senhora? Não, Não? dá não. Dá de jeito nenhum. A senhora falou que elas são muito boas, né? Tudo boa. Nossa, mas minha nora é um ouro de boa. Mesma coisa daquela. Elas vão escutar a senhora falando isso aí. Vai. Vai. Pois é. Nossa, você viu? E também, quando meus filhos estão probleminha também, eu dou muito conselho para eles. Eu não gosto que briga com a minha nora e ficar desentendendo, é ruim, né? Elas tudo gostam mais de mim. Nossa, minha nora, eu sou muito humilde, eu sou muito amorosa, família, minha nora, eu não gosto, eu não tenho problema, não tenho amizade com ninguém, graças a Deus. Sei. Eu sou muito assim, amorosa com as pessoas, né? Trato todo mundo. Só não precisa nem falar, só chegar perto da senhora, a gente já percebe. Eu gosto. Né? Agora eu vou pedir para mim, um conselho para mim aqui, porque serve também para o nosso espectador. Qual que é o conselho que você vai dar para mim? Ele é solteiro? Eu? Não, ou seja, não, mas você tem sua esposa, né? Tem. Um Dario de neto também. Tem. Mas que conselho que você quer? Eu não sei, só deve ter muitos conselhos bons aí. Aqui, ó, o pessoal está escutando a senhora. Está escutando? Tá. Um conselho aí, deve ter muita gente vendo. É complicado, né? Complicado. Ai, Deus. A senhora já deu demais. O exemplo da senhora, a pessoa da senhora, né? Mas então só pode despedir do público. Fala tchau para eles. Olha lá, ó, que é a câmera lá. Posso dar tchau para eles? Pode. Despedir, dar tchau. A palavra é da senhora. O que a senhora vai falar? Não sei. Não precisa falar nada, né? Eu não. Então, boa Posso noite. dar tchau e falar Tchau, obrigado. Pode falar tchau e benção. Benção? Não. Assim não. Não, a senhora é que vai abençoar o público, né? Verdade. Pois é, ó.
a senhora não imagina o tanto que a senhora prestigiou aqui nosso programa. Sim. A presença da senhora muito importante. Muito... E eu ainda espero trazer um desses filhos ou netos da senhora aí, né? A senhora tem muitos. Ah, sim. Última pergunta. Reúne esse pessoal todo lá na casa da senhora hoje, não, de vez em quando? Reúne, junta tudo assim? Hoje é difícil de reunir, né? Não, mas fala assim, no Natal, aniversário. Não, no Natal reúne. Nossa, aquela área, e lá dentro fica cheinho. Cheio de gente. Cheinho. Aí é uma festa. É uma festa. No meu aniversário, reúne tudo. Pois é, eu ainda quero ser convidado para uma netos, festa os dessa. filhos, as notas, tudo. Tá. Ó, com isso, nós estamos aqui mais de uma hora conversando. É mesmo, é papel mesmo. Não é? É. Pois é, eu agradeço muito a senhora só ter vindo aqui. Agradeço aqui ao nosso público que acompanhou essa conversa tão boa, como eu falei. Eu já conversei muito com a senhora, já fui várias Eu vezes. também te agradeço muito, você, muito obrigada, Deus te paga. Fiquei muito feliz que eu distraí muito de conversar com você. E a senhora vai ver depois lá na televisão, vai lá para a Cleusa colocar para a senhora vai ver lá. Tá. Né? E dá para mostrar para o Eduardo também? Dá para mostrar para ele está muito curioso. Você está curioso? Tá, o Nadir também, o outro, o Paulo também, está tudo muito empolgado, muito feliz. Então, todo mundo Porque vai... é uma coisa muito importante, né? Porque igual você fala, eu sou pobre e eu sei fazer o que está fazendo, a gente fica muito feliz. A senhora é uma pessoa rica pra caramba, a senhora tem uma história muito bonita. Obrigada. Uma família muito bonita. Uma família muito unida. Né? Igual eu estou falando com você, agora, um dia você ainda vai dar a sorte de eu ter um aniversário e você ir lá em casa pra você ficar com nós, pra você ver. Não, agora não larga a senhora Tanto que a mais minha não. família é reunida, é unida, viu? Graças a Deus. Não larga a senhora mais não, agora eu conheço a Cleusa Pois é. e conheço o Eduardo, né? É verdade. O Eduardo ficou gostando demais de você, o Zé, nossa senhora. O Zé foi lá em casa domingo, ficou lá comigo um tempão, ainda estava falando. Gostou demais de você. Dizia que a hora que você estava lá, ele nem sabe falar, tanto que ficou feliz. Tá. Nem viu as horas passar. E o nosso público também que nos acompanhou aqui não viu o tempo passar. Pois é, né? É verdade. E nós conversamos muito tempo. Conversou muito. É. Nós estamos conversando mais do que a Cleusa, né? Tá. É verdade. Sim. Pior é que ela vai escutar isso tudo, né? Vai escutar isso tudo. Agradeço aqui ao nosso público, vocês conheceram uma pessoa muito especial. Não esqueçam de pingar lá o nosso patrocínio lá no Pix e na nossa conta lá no banco e prestigiar esse nosso programa, porque esse nosso programa é muito precioso e vamos continuar. E até um próximo encontro. Muito obrigado.